Estamos de volta com Palavras de Vida. Eleito pontífice da Igreja Católica em 13 de março de 2013, Jorge Mário Bergoglio escolheu o nome de Francisco inspirado pelo cardeal Cláudio Umes, arcebispo emérito de São Paulo, que logo após a sua eleição, ainda na Capela Sistina, lhe disse: não esqueça dos pobres. A preocupação com os pobres, os migrantes, os esquecidos e descartados pela sociedade sempre esteve presente durante seu pontificado. Em atenção a esses irmãos e irmãs que vivem no que ele denominou periferias existenciais, Francisco instituiu o Dia Mundial dos Pobres em 2017 e o Dia Mundial dos Avós e Idosos em 2021. A preocupação com a nossa casa comum também foi uma marca de seu pontificado, de modo que ele instituiu o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação em 2015. No quadro Viva a Cultura de hoje, vamos rezar juntos com o Frei Gilson a oração de São Francisco, pedindo pela alma do Papa Francisco e por nós, para que continuemos o seu legado. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
E o cardeal Orani João Tempesta, arcebispo do Rio, ainda se encontra lá no Vaticano e se prepara para o conclave que elegerá o próximo bispo de Roma e pontífice da Igreja. Antes de embarcar para a Cidade Eterna, ele nos deixou uma mensagem. Acompanhe agora a voz do pastor. Caríssimos amigos e irmãos, Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Verdadeiramente ressuscitou. Aleluia, aleluia. Estamos no tempo da Páscoa, terceiro domingo da Páscoa. Nós continuamos a ouvir de coração aberto. O Senhor fala ao nosso coração e à nossa vida. E deixa com que essa palavra de Deus, como acontece todos os dias, mas de modo especial nesse tempo da Páscoa que nós vivemos, possa preencher o nosso coração e nos impulsionar para que nesse ano do jubileu que nós vivemos, possamos entregar ao mundo quem é a nossa esperança, Jesus Cristo, nosso Senhor. É a igreja presente no Brasil, no mundo inteiro, que celebra a Páscoa do Senhor e que propõe à humanidade aquilo que o Senhor nos ensina e nos fala, para que possam experimentar essa alegria cristã no seu dia a dia. É um pouco isso, caríssimos irmãos e irmãs, que me vem à mente ao ler o Evangelho desse terceiro domingo da Páscoa. É a terceira aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos, aos seus discípulos. Ou seja, Jesus apareceu, estavam à beira do mar de Tiberíades, estavam 7 discípulos ali. Aparece a questão da pescaria. A pescaria sempre foi o sinal de evangelização e de missão. E aparece um pouco a missão de Pedro, né? Ou seja, estavam ali Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus, portanto 7. E Simão Pedro disse: eu vou pescar. Meus irmãos e irmãs, não é simplesmente uma pescaria como tantas outras. Eu vos tornarei pescadores de homens, falou Jesus para eles. E aqui estamos após a ressurreição. Pedro, que recebeu de Jesus a grande missão, está conduzindo seus cordeiros, como nós iremos ouvir também no final do Evangelho, pelo menos a epístola mais longa, fala: eu vou pescar, eu vou evangelizar, eu vou anunciar o Evangelho a toda criatura. A beleza, meus irmãos e irmãs, foi a resposta dos discípulos. Também vamos contigo. Também vamos contigo. Pedro não disse: venham comigo, venham trabalhar comigo na vinha, venham pescar comigo, venham evangelizar comigo. Disse: eu vou pescar. Resposta deles: também vamos contigo. Eu creio, meus irmãos e irmãs, que essa deve ser a nossa resposta de povo de Deus com aqueles que têm a missão de estarem à frente de nossas comunidades, evangelizando, fazendo missão, catequizando, formando comunidades. Nós vamos evangelizar, vamos fazer missão. Eu quero ir também, nós vamos contigo. Essa disposição bonita de quem é levado pela ação do Espírito Santo a ver realmente esse entusiasmo pela missão. Nós vamos contigo. Essa palavra, meus irmãos e irmãs, ia estar muito presente, ia estar escrito no coração de cada um de nós, de caminharmos na unidade com Pedro e com aqueles que estão unidos a Pedro nessa nossa missão. E aí, justamente, não é? Tem as dificuldades. Nem sempre tem sucesso. Naquela noite não pescaram nada, mas ao amanhecer, Jesus estava de pé à margem, quando pediu alguma coisa para comer, ou seja, pescaram alguma coisa, evangelizaram,
Eles falaram, não. Então, lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Ou seja, lançai a rede. Ou seja, nós vamos juntos com aquele que tem a grande missão de estar à frente da comunidade, mas também obedecendo a Jesus, lançando a rede onde Ele nos indica. Lançai a rede à direita da barca e achareis. E de tal maneira encheram a rede que não conseguiram nem puxar para dentro do barco. Né? E aí, o discípulo a quem Jesus amava, João, ele quem escreve o Evangelho, disse a Pedro, é o Senhor que nos mandou lançar a rede e pegamos o peixe. Pedro logo atirou-se ao mar e foi ao encontro. E enquanto isso, os discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Não estavam muito longe da terra, mas somente 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus preparou o banquete, preparou ali o encontro. Trazei algum dos peixes que apanhastes e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Dizem alguns intérpretes da Escritura que 153 era o que se na época tinha ideia que eram as nações do mundo. Ou seja, poder lançar as redes e evangelizar o mundo inteiro. Meus irmãos e irmãs, em João nós sabemos que ele fala por sinais. O Evangelho de João, ele fala muitos sinais. Esses são deles, sinais de missão, de evangelização. Estamos entusiasmados com o nosso trabalho missionário. Depois disso, a última parte do Evangelho, que é a parte mais longa, o Evangelho mais longo tem isso, é a profissão de fé de Pedro. Jesus perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E foi perguntando por 3 vezes. É claro que em português é dessa forma, mas na palavra grega tem nuances. Não é? Enquanto Jesus pergunta se ele o amava, Pedro responde, sim, eu gosto de você. Ou seja, havia uma certa nuance. Até que ele respondeu, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas, não é? Certo? Tu sabes tudo. Em verdade, eu vos digo, quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velho, você dará as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. E estava anunciando também como Pedro ia entregar a sua própria vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, uma palavra que nos convida a ver que o encontro com o ressuscitado nos faz comunidade, que pescamos juntos com Pedro, obedecemos a Jesus de lançar as redes, e ao mesmo tempo recebemos dele, com Pedro e como Pedro, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu povo. É a palavra de Deus para nós nesse 3º domingo da Páscoa. As outras leituras, meus irmãos e irmãs, os Atos dos Apóstolos, Pedro e outros estavam pregando o Evangelho, evidentemente, e aqui, justamente, foram proibidos. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou, não é? E disso nós somos testemunhas. Nós, o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Diante das várias proibições, não temos como não testemunhar quem é a nossa esperança, em quem colocamos nossa vida. E a segunda leitura, Apocalipse 5, 11 e seguintes, fala justamente de João, que fala então dos louvores
ao Senhor, e ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, o louvor, e a honra e a glória e o poder para sempre. Desejo louvar o Senhor. Que nós, meus irmãos e irmãs, possamos, como dar a resposta, onde a resposta desse terceiro domingo da Páscoa. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes, e não deixastes rir de mim os meus inimigos. Meus irmãos e irmãs, uma palavra que deve nos entusiasmar nessa nossa missão. Nós vamos contigo. Obedeceremos e jogaremos a rede onde o Senhor nos pede e veremos acontecer as maravilhas. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o nosso agradecimento a Dom Arani pelas palavras e o nosso agradecimento também a você que esteve com a gente nessa manhã. O nosso programa de hoje está chegando ao fim. Se você perdeu algum momento ou quer rever algum trecho dessa edição, é só acessar o nosso canal no YouTube. É o Palavras de Vida TV Brasil. Eu desejo a todos uma semana abençoada e que possamos estar juntos em oração pelos cardeais que iniciam o conclave no dia 7 de maio. Até o próximo domingo, onde você acompanhará todos os detalhes desse momento histórico para o mundo e para a Igreja. Fique agora com a Santa Missa em sua casa. Até semana que vem. Tchau, tchau.